Aqui, está começando o evento. O vídeo... pronto, voltou. A porta aberta aqui, viu? Não dá para processar, não. Porque vai aumentar a banda. Muito bem, estamos ao vivo. Sim, tudo Já preparado. temos aqui 103 ao vivo aqui conosco. Seja você bem-vindo ao terceiro webinar Construção Civil em Tempos de Coronavírus. Como a sua empresa deve agir? E hoje o tema trazido será a conjuntura microeconômica e os desafios do varejo de materiais de construção. Vamos dar mais um minutinho aqui, que as pessoas estão entrando na sala, para que nós possamos permitir que todos acompanhem a transmissão. Nós queremos agradecer também você que prestigiou o último webinar, foi um sucesso. Nós tivemos vários, não só que assistiram ao vivo, mas também depois o replay do webinar, foi muito importante, e vários comentários, e mostrando a importância de nós termos ações práticas no campo micro, para que nós possamos sair a cada dia com decisões firmes do que nós podemos tomar num universo ainda desconhecido. E você é nosso convidado hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. E nós estamos, então, no terceiro webinar, Construção Civil em Tempos de Coronavírus. Nossos convidados especiais hoje são o Carlos Eduardo Santiago, representando o Sebrae. Ele vai falar um pouquinho para a gente, vai começar, né, Carlos? Em seguida, a professora Ana Maria Castelo, da FGV, também está aqui conosco. Geraldo Defalco, presidente da Anamaco, também aqui conosco, muito obrigado. E Serrano, representando Juntos Somos Mais, CEO, né? Juntos Somos Mais, vamos conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Então hoje nós iremos conversar, nós iremos tratar nesses minutos a respeito da conjuntura microeconômica e os desafios do varejo de materiais de construção. E você que está chegando aí, eu gostaria que você desse o oi aí no chat, para que nós possamos te conhecer. Diga a cidade, o estado de onde você está falando. Ok? Vai aproveitando, vai chegando, vai entrando e vai colocando ali. Também é importante que você participe conosco, que você aproveite esse momento para colocar as suas perguntas. Nós tentaremos aqui, né, ao vivo, já ir respondendo. Também teremos um minuto de perguntas ao final, né, alguns momentos de perguntas, para que nós possamos tratar desse assunto e sair daqui com atitudes corretas e concretas. Ok? Os nossos convidados também sintam-se à vontade para interagir e para conversar. Mas eu quero agora, Carlos, te convidar para trazer para nós essa questão da pesquisa do impacto no setor da construção. Conta um pouquinho para a gente o que foi que o Sebrae fez e quais os resultados dessa pesquisa. Conta para nós. Ô, Davidson, obrigado. Boa tarde obrigado pelo convite, oportunidade, né? Agradeço a todo mundo que está acompanhando a nossa live. A gente fez uma pesquisa, na verdade, foi uma primeira pesquisa, onde a gente entrevistou nos dias 20 a 23 de março, em torno de 9 mil pequenos negócios em todo o Brasil, para avaliar com eles os impactos dessa pandemia, do coronavírus, e a gente fez uma série de perguntas que a gente vai falar um pouco aqui do resultado específico do segmento de construção civil. A gente teve um total de 436 respondentes, especificamente do setor de construção civil, em torno de 25%, né, uns 100 e poucos clientes, vinculados especificamente ao varejo do material de construção. Tá? Então, foi uma primeira percepção que a gente vai abordar aqui alguns temas principais, e a nossa ideia, enquanto Sebrae, é ficar acompanhando de maneira contínua a evolução da crise e o impacto no pequeno negócio. Então, a gente já rodou uma segunda versão que está sendo tabulada, e a gente vai apresentar posteriormente os resultados, e a gente vai acompanhar aí ao longo desse período, enquanto a crise perdurar, e tentar, de certa forma, apoiar o pequeno empresário a partir das percepções da pesquisa, né? Então, inicialmente, eu queria frisar que, assim como praticamente em todos os segmentos, a crise, de fato, tem afetado, na prática, o dia a dia do pequeno empresário do setor de construção civil. A gente fez uma primeira pergunta mais básica, era com relação ao impacto no faturamento, né? Então, a gente percebeu na pesquisa que em torno de 83% dos pequenos negócios da construção relataram, sim, de fato, uma perspectiva de redução do faturamento, né, mensal. E no curto prazo, na semana que a gente fez, de 20 a 23 de março, já percebi uma queda em torno de 58% do seu faturamento semanal. Então, isso já mostra de cara o impacto aí da crise do coronavírus no segmento. Na pesquisa, a gente trabalhou em alguns blocos, né? Eu vou citar aqui, depois falo em detalhe dos resultados, né? A gente tentou avaliar
quais são as principais fontes de custos para os pequenos negócios e como isso vem sendo afetado na crise. A gente também perguntou sobre que medidas já vêm sendo adotadas. A gente também avaliou quais medidas o cliente ainda não adotou, mas pretende adotar nos próximos meses, nos próximos dias. Alguma perspectiva de duração da crise. Então, vou fazer aqui agora um resumo de como foi isso no cenário da construção, né? E a gente, obviamente, que tem uma comparação com outros segmentos, né? Por exemplo, o número que eu falei de redução de faturamento em outras atividades como turismo, academias de ginástica, por exemplo, sentiram muito mais o impacto do que o de construção civil, né? Só um exemplo. Mas vamos lá. Com relação aos principais custos, né? A gente percebeu na pesquisa que em torno de 56% dos pequenos negócios da construção indicam como principal fonte de custo as despesas com pessoal, folha de pagamento, enfim, né? Então, esse é o principal fonte de custo. Outros 43%, aqui era múltipla escolha, né? Então, a soma não vai bater 100%. 43% indicaram o custo para pagamento de empréstimos já contraídos, isso é importante, porque a gente vai falar um pouco de crédito daqui a pouco. 39% indicaram também como principal custo as matérias-primas, 38% impostos e 28% aluguel. Então, esse foi aí o ranking de principais custos que os pequenos negócios entrevistados da construção indicaram. Pessoal, empréstimos, matéria-prima, impostos e aluguel. E aí, interessante observar que desses custos, o que houve a maior variação no segmento específico da construção foi o custo, a variação no custo para aquisição de matéria-prima e insumo. Isso, cerca de 30% dos pequenos negócios já apontaram que a crise trouxe um aumento das suas matérias-primas. Isso é importante, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, tentando pensar alguma recomendação para o empresário aí, na linha do que você provocou, né, Davidson, da gente tentar fazer um debate um pouco prático aqui. Com relação a medidas já adotadas pelos empresários, o que é que a gente destaca? Para além de questões que estão sendo tomadas praticamente em qualquer segmento, né, empresarial, como disponibilização de álcool gel para os funcionários, para os clientes, intensificação dos processos de limpeza da empresa, né, da loja, enfim. O que é que a gente chama a atenção aqui para a construção? Cerca de 30% dos pequenos negócios indicaram que já fizeram um fechamento temporário da empresa, isso, né, reforçando aqui aquele período de 20 a 23 de março. Então, é um número significativo. Talvez na nova pesquisa isso pode até aumentar, dependendo aí do que a gente tem acompanhado. O Geraldo vai falar um pouco mais, não quero dar spoiler, né, sobre a questão de legislação, se pode abrir ou não, material de construção como é essencial ou não, enfim, não vou entrar aí na fala do Geraldo. Mas é importante, né, mencionar isso, 30% com fechamento temporário da empresa e outros 23% dos empresários já indicando a redução da jornada de trabalho de seus funcionários. Então, importante esse cenário aí. Como medidas futuras, a maior parte dos empresários pesquisados da construção indicaram que vão precisar aí de crédito, pegar empréstimo para dar conta aí da operação. Então, é interessante a gente casar com aquele outro dado que a gente viu, que em torno de 43% colocam já como um custo da sua operação pagamento de empréstimos e 60% do total de negócios da construção indicaram nessa pesquisa que vão precisar pedir mais empréstimos, né? Então, isso foi superior à média de todos os setores, que foi em torno de 54%, e também ainda tem uma parcela significativa aí que na pesquisa, no período lá, indicou que ainda não sabem, né? São 27% que ainda estão estudando, ou seja, eu tenho em torno de 87% de um potencial público do segmento que o Sebrae, enfim, Anamaco, diversas instituições vão poder ajudar nessa orientação para a tomada de crédito nesse momento delicado. Com relação às políticas governamentais desejadas pelos empresários da construção, se sobressai a demanda por subsídios para pagamento de salários e outros custos fixos. 40% dos empresários indicando isso. A gente vai falar rapidinho sobre uma medida provisória que pode impactar nisso. Redução de impostos e taxas, 38%, e aumento de linhas de crédito, 30%. É óbvio que há uma correlação aí entre aqueles custos que a gente já mencionou
e a necessidade de políticas governamentais aí apontada pelos empresários. Por fim, eu queria só trazer 2 pontos da pesquisa que chamaram a atenção. A questão de que o empresário da construção civil acredita que essa crise não vai ser tão de curto prazo, assim como alguns outros setores imaginam. Apenas 15% dos entrevistados acham que a situação volta à normalidade daqui a 3 meses, ou seja, a maioria, né, em torno de... Alguns, obviamente, indicaram que não sabem, mas a maioria acha que demora pelo menos 4 meses a 1 ano para que essa crise seja superada. E também há uma perspectiva, né, a gente já mencionou 30% de alguns empresários já fechando temporariamente a loja, e dependendo das restrições de movimento impostas, né, até em torno de 37% dos empresários acham que conseguem manter o negócio por 1 mês. Então, é um número elevado. Quando a gente soma mais 29% que acham que conseguem manter de 2 a 3 meses, a gente tem uma perspectiva de praticamente 60% dos empresários aguentando aí manter a loja, enfim, o seu negócio em até 3 meses, se forem mantidas as restrições aí do movimento. Então, assim, meu tempo já está estourando, David, só para terminar, e depois a gente vai para o debate. Então, se a gente pudesse resumir o que fazer nesse momento, a partir dos dados da pesquisa, a gente bateria em 3 teclas aqui. A primeira, negociação. Então, vou precisar renegociar valores, prazos, fornecedores, empréstimos. A gente viu que é um custo elevado no segmento. Então, a gente vai precisar investir pesado nessa renegociação. O outro, principalmente relacionado à questão de custos com o pessoal, foi apontado como a maior fonte de custos aí. Isso é de uma maneira geral, o empresário tem que estar atento às medidas governamentais, mas especificamente nesse sentido, o empresário tem que ficar atento à medida provisória 936 e aos desdobramentos dela, que prevê aí, né, uma espécie de um subsídio para manutenção de emprego e renda, pagando parte dos salários do empresário, de certa forma, tendo amenizada aí a questão do custo da folha nesse período aí de 2 a 3 meses, conforme o Ministério da Economia anunciou. E, por fim, tentar inovar, fazer medidas de inserção digital. A gente viu empresas que estão treinando seus vendedores para fazer venda via WhatsApp, online, enfim, a gente sabe da dificuldade, mas a gente precisa acompanhar e se reinventar nesse momento. Então é isso, Davidson, acho que estourei um pouquinho de tempo, mas fico à disposição aqui depois para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Falou para nós, então, Carlos Eduardo Santiago, gerente adjunto da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional Brasil, a respeito da pesquisa de impacto no setor da construção. Carlos, essa pesquisa vai estar disponível? Essa pesquisa já está disponível, inclusive com recorte por segmento, tá? Então a gente tem um site hoje que é o datasebrae.com.br/coronavírus. Então essa pesquisa dos diversos segmentos, não só da construção, já está disponível lá. Muito bom. Então pode repetir para nós, então? Eu vou anotar aqui. Sim, vou repetir. www.datasebrae.com.br/coronavírus. Depois eu passo no chat também aqui, o link, tá certo? Ok, já coloquei ali para todo mundo poder acompanhar. Todos vão poder entrar ali, depois você confere o link. Muito bom, mas que impressionante, não? 30% então dos participantes já identificaram que a questão das matérias-primas foi o que teve a maior variação aí. E essa questão também que nós vimos do impacto do custo da mão de obra e a necessidade de crédito para o setor da construção civil sendo muito maior do que em outros setores, né? São dos pontos relevantes aí para nós orientarmos. Muito obrigado pelas orientações aqui, Carlos, e a gente quer que você também traga essas questões. E agora eu convido a professora Ana Maria Castelo, da Fundação Getúlio Vargas. Ana, como é que nós vemos essa questão nessa conjuntura macroeconômica, né? Será que, até o Josué perguntou aqui, será que o governo também tem alguma previsão de construção, planos em massa de construção, né? Como que a gente fica? Então, bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, acho que essa iniciativa é incrível, acho que nesses tempos de incerteza, eu acho que nada melhor do que promover o debate e a informação. Ninguém tem a bola de cristal, né, e acho que é discutindo que a gente consegue visualizar melhores caminhos. Então, assim, vou focar um pouquinho, né, justamente nesse cenário, a gente entender 2020. Para a gente entender, assim, quais são as possibilidades ante esse cenário, vamos voltar um pouquinho e ver
qual que eram as nossas projeções antes da crise, né? A gente estava trabalhando com um crescimento para o Brasil da ordem de 2%, e para o setor da construção de 3%. Quando a gente está falando construção, a gente está falando realmente o núcleo da cadeia da construção, entendida aí como dois segmentos, né? A parte formal, representada pelas empresas construtoras, e a parte representada pela autoconstrução e autogestão. Em termos de PIB, a gente tem mais ou menos a seguinte separação. 52% do PIB da construção vem dessa parte formal e 48% vem da autoconstrução e autogestão. Desse crescimento de 3% que a gente tinha previsto para a construção, para 2020, o crescimento maior viria da autoconstrução e autogestão, um crescimento da ordem de 4,5%, como, na verdade, já vem sendo nos últimos anos. Nos últimos anos, impulsionado aí pelas medidas de estímulo ao consumo, esse segmento é que tem respondido melhor, né, puxado mais o crescimento, enquanto que somente no ano passado que a construção formal, as empresas começaram a mostrar uma reação. Então, depois de 5 anos de queda no PIB, 2019 foi o primeiro ano de crescimento do PIB da construção, crescimento ainda pífio, e 2020 seria o segundo ano. Né? 3% não é nenhum crescimento robusto, mas marcaria aí nesse movimento de retomada, né, dando aí uma maior sustentação. Aí aparece esse grande cisne negro na nossa frente, né, que é o Covid, e muda todo o cenário, não apenas no Brasil, na verdade, o cenário mundial, né, mudando todas as perspectivas, todas as projeções de crescimento. Quer dizer, podemos falar que certamente mudou e ainda há muita incerteza sobre a dimensão desse impacto. Então, a gente tem algumas indicações. Então, a grande questão é quão forte vai ser e como se dará a recuperação. Ao contrário, por exemplo, da crise mais recente aqui no Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros, a gente tem agora uma crise pelos dois lados, pela oferta e pela demanda. Né? A crise dos caminhoneiros, a gente teve um apagão logístico que afetou drasticamente a oferta, mas que, na hora que o problema foi resolvido, você permitiu uma recuperação rápida. Agora, não, você tem um problema da oferta, por conta da restrição, né, do isolamento, e você tem um problema da demanda. No caso da demanda, você tem um problema que é resultante também do isolamento, ou seja, as pessoas não podem ir comprar porque os estabelecimentos estão fechados, mas tem uma outra consequência, né, que tem a ver justamente com o que a gente estava discutindo anteriormente. Na medida em que os estabelecimentos são fechados e não conseguem manter o número de empregados, começam a demitir, você começa a ter impactos mais estruturais. Uma outra questão é que a economia ainda estava num processo de recuperação muito frágil e puxado ainda muito pela informalidade. Então, um grande contingente de trabalhadores informais que, sem a economia trabalhando normalmente, eles não conseguem manter a sua renda. Com isso, você tem uma quebra muito grande e gera o que a gente chama um efeito induzido, ou seja, em outros setores da economia. A pessoa deixa de comprar, né? Com isso, você gera todo um efeito em cadeia e leva a uma propagação muito maior do impacto que poderia ser localizado. Bom, como que fica a construção nessa história? Qual o cenário previsto, qual a perspectiva? Bom, a construção, como a gente falou, então, tem esses dois grandes blocos, né? Ela é afetada principalmente nesse segundo bloco de autoconstrução e autogestão mais imediatamente, porque é o bloco que depende mais imediatamente da renda. Quando a gente fala de construção, a gente tem que lembrar que a gente está falando, uma parte dela trabalha por ciclo, e que as obras iniciadas, né, elas, em princípio, continuam em andamento se não forem paralisadas, que essa é a grande questão para a gente pensar no impacto sobre o setor. Bom, um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, né, publicado na semana passada, estimou que
se nada fosse feito em termos de proteção de renda, nós teríamos uma queda do PIB do país da ordem de 3%, tá? Se nenhuma medida protetiva fosse tomada, considerando aí a manutenção do isolamento por 3 meses. Considerando a adoção de uma proteção, como efetivamente foi adotada, na base em torno de R$600, né, podendo alcançar 1.200, eles previram por 3 meses, no entanto, o governo anunciou até maio, né? Essa queda poderia ser reduzida para 2%, 1,9%. Para a construção, tá? Considerando justamente essa questão, a questão da renda, a gente está, então, considerando um impacto muito maior nesse segmento de autoconstrução e autogestão, que era o que estava puxando o crescimento do setor, né, nos últimos tempos, no ano passado e ainda esse ano, seria a principal força, e a que mais deve sofrer com essa crise. Nós estamos estimando agora uma retração do PIB da construção, que é algo entre -1 a -2, quer dizer, de um crescimento de 3%, agora a gente está prevendo uma queda, uma retração entre -1 e -2, dependendo do que vai acontecer justamente com esse segmento de autoconstrução e autogestão, que a gente acredita que, dependendo do impacto da renda, pode ter uma queda até de 3% no seu PIB, tá? No caso das construtoras, aí depende justamente da paralisação ou não de obras. Em princípio, as primeiras pesquisas indicadas, onde não houve, os estados onde não houve a determinação de paralisação, as obras têm continuado. Por exemplo, aqui em São Paulo, que estava comandando, né, a retomada, no caso do mercado imobiliário, poucas obras paralisaram. Estão acompanhando a pesquisa divulgada pela Associação das Incorporadoras, tem mostrado a continuidade de obras, o que é importante para manter esse ciclo de atividade. Então, obras em andamento, né, eu acho que, assim, têm sido menos atingidas, mas a questão do que ia começar, né? Aí a gente já tem indicação de postergação de atividade, e isso certamente contribui, então, para puxar para baixo esse segmento formal. De tal modo que hoje, né, considerando o quadro que a gente tem, a gente está certamente projetando uma retração do PIB da construção, que deve ficar aí nesse intervalo, né, dependendo aí do que possa acontecer com o segmento formal, já que a autoconstrução, realmente, a autoconstrução e a autogestão vão sofrer consideravelmente. A grande questão, eu acho, agora, é a gente pensar na recuperação, né? Se essa recuperação ela vai se dar imediatamente ou se ela irá demorar. Há umas letrinhas em jogo aí, né, que se a recuperação será em formato V ou em formato U, quer dizer, significa se ela será mais rápida ou se ela se vai demorar um pouco mais. Ainda há muita incerteza, na sua pesquisa, né, você falou que a maioria das empresas do pequeno comércio acha que vai demorar de 4 a 12 meses, e isso significa que o impacto, né, vai para 2021. Uma questão muito importante aí é o seguinte: a construção passa a ter um papel muito importante na recuperação, tá? À medida em que é um setor que tem uma capacidade de gerar um efeito multiplicador na economia, então as políticas adotadas pelo governo no pós-quarentena, quer dizer, agora, durante a quarentena, o importante são as medidas de suporte, né, de sustentação às empresas e à renda das famílias. Pós-quarentena, pós-isolamento, são as medidas, né, acesso ao crédito, sem dúvida, e medidas anticíclicas que permitam que a construção gere emprego e renda. Mesmo na área de infraestrutura, já o governo está falando em obras de infraestrutura da ordem de 30 bilhões, e isso mesmo que não afete diretamente
o pequeno comércio varejista, ele tem um efeito secundário, na medida em que você garante renda e emprego, e com isso você gera menos incerteza e a previsibilidade de uma continuidade no ciclo de crescimento. Bom, eu acho que, assim, o lado ruim, tentando fechar aqui, depois a gente continua, já que eu estou extrapolando aqui meu tempo, assim, o lado ruim é que necessariamente a gente vai ter um ajuste doloroso, estamos projetando, então, queda, mas a saída passa pelo setor da construção, que é um setor indutor, que tem um forte poder multiplicador, e que isso já está sendo pensado. Assim como em 2009, tá? Necessariamente a gente tem que pensar nesse poder anticíclico do setor da construção. É isso, gente. Acho que assim, a gente pode continuar depois aí. Acho que tem muita coisa aí para a gente discutir nessa área de projeções. A gente não consegue dar conta em tão pouco tempo, mas vamos deixar aí para os debates. Professora Ana, muito obrigado. Ana Maria Castelo, da Fundação Getúlio Vargas, economista, falou para a gente a conjuntura e o Covid-19 na construção, né? O que a gente pode esperar aí de 2020? O ponto alto que nós vemos é uma queda importante, especialmente nessa questão do setor da autogestão, não é, professora? Que impacta, a autogestão, ela consome diretamente dos materiais de construção também. Então, a ligação indústria, varejo e mão de obra, as pequenas construtoras estão aí. Por outro lado, eles são a grande oportunidade, não é isso? É a grande oportunidade. Na verdade, a gente tem uma cadeia, o setor da construção é o principal núcleo dessa cadeia, e ela que gera demanda, e assim, quando a gente está falando dessa demanda, né, uma parte importante dessa demanda vai direto para o comércio varejista, que é o que você tá falando. Cerca de 50%, apesar a gente está falando da divisão do PIB, 50% da demanda de materiais de construção vem das famílias. Sim. Aqui o Carlos colocou uma pergunta também sobre esse impacto em relação às locadoras de equipamentos. Existe algum dado relativo a isso também? Acredito que sofre junto, né? Sofre junto, porque na medida em que você tenha a postergação do ciclo, né, você vai afetar toda a cadeia. Então, assim, a gente falou, no primeiro momento, a gente acredita que, como a gente mencionou, né, e há indicações disso nas sondagens da FGV, que está em andamento, deve continuar em andamento, mas a questão do ciclo que estava se iniciando, muita coisa pode ser postergada aí adiante nesse processo de retomada. E aí que ele vai ser tão mais rápido ou não, dependendo justamente das medidas anticíclicas adotadas. Na verdade, a gente vê que cada um na sua esfera vai ter que continuar, isso, a continuidade, ou seja, independente do dia de amanhã, nós temos que continuar, né? E cada um vai fazendo o seu papel e a coisa vai se tornando mais positiva. Muito obrigado. Mundo, né? É um novo mundo que assim, afeta todos, a gente tem que, é um desafio repensar, né, o negócio dentro desse novo contexto, certamente com a redução dramática da renda e do emprego. E que nós possamos, então, estar aí confiantes, né? Cada um fazendo o seu papel. E eu quero convidar aqui agora Geraldo Defalco, presidente da Anamaco. Geraldo, eu quero até aproveitar aqui, né, uma questão que foi colocada em relação, já que a autoconstrução, o Eduardo Justino, né, colocou aqui para a gente, já que a autoconstrução está sofrendo tanto, o que nós temos aí em relação aos lojistas, né? Como é que nós encaramos a situação desse conjuntura que nós vimos aí? Muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado. Quero agradecer também aí o convite, né, e a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso segmento. Realmente, esse cenário que se configurou agora em março é uma coisa muito nova, né, sem precedentes para nós, então nós não temos nenhuma receita pronta para isso. Quando começou lá no dia 23 de março, o fechamento de praticamente de todos os estados, a única coisa que podia acontecer era que, se você pudesse trabalhar, fosse de gêneros essenciais, que fosse necessário à população, como supermercado, farmácia, etc. A opção que o grupo de material encontrou foi pedir para incluir material de construção como um gênero essencial. Uma vez, até a Leroy Merlin,
agora eu me esqueci, eu conversei com o presidente da Leroy, e ele me disse o seguinte: Geraldo, vamos fazer um trabalho onde, por exemplo, se um hospital tem lá um problema, ou se nessa correria você precisa melhorar as coisas em casa, você vai precisar procurar um material de construção. Então, nós temos que estar dentro desse grupo. Isso foi evoluindo de certa maneira, até que nós conseguimos incluir algumas cidades, e mesmo o Estado, às vezes, decretando pelo Estado que não seria, alguns prefeitos entenderam que sim, desde que tomada todas as precauções por conta do Covid. Hoje, eu recebi um relatório da Tigre, muito completo, por estados, e nós temos parcialmente fechados somente o Acre, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima. O restante tem já uma certificação para poder trabalhar. Mas esse não é um problema isolado. Você pode trabalhar, mas as nossas vendas caíram 50% logo no início, 30% num segundo movimento, e a criatividade para que isso conseguisse as lojas a vender, porque as pequenas reformas é que estavam sustentando isso. Uma pintura, fazer alguma coisa diferente dentro de casa, nesse tempo que você estava parado e vendo as coisas em casa, essas pequenas reformas que foi movimentando essa baixa venda, né, nas lojas. Então, a luta inicial começou por abrir, uma vez que você tem outros segmentos de primeira necessidade, mas que também tem uma aglomeração muito grande, e nas lojas de material você consegue isolar um pouco mais isso. Isso ajudou que a gente voltasse a trabalhar em algumas cidades, e agora praticamente no país inteiro. Agora, eu vejo um cenário, no momento, ruim, claro, mas eu vejo que quando tem uma situação onde todo mundo tem problema, todos os países do mundo têm problema, eu acho que a gente consegue sair com mais velocidade. Eu acredito, a Ana Paula falou do U ou V, eu acredito no V. Porque se a gente tiver dinheiro para injetar na economia, o nosso problema é ter dinheiro. Para cada emprego na construção civil, nós geramos 3 empregos diretamente em outros setores, e isso faz uma diferença enorme. Se nós temos hoje, em vários segmentos, que faz parte da UNEX, que é uma união do comércio e em serviços, né, no país, que reúne 11 milhões de colaboradores. E no último sábado, nós tivemos uma conferência, quase 3 horas, com o Paulo Guedes e o Danilo também, o Bianco, quero dizer, do Ministério da Economia, aonde o que eles dizem? Que eles não vão abandonar ninguém nesse processo. Eles precisam tanto desses segmentos, como nós precisamos do governo no sentido de crédito, de facilidades agora, que seja com empregados, com alguma modificação, medida provisória, que atenda pelo menos 3, 4 meses, e eu acho que dessa forma a gente sai rápido do problema. Para recuperar a economia, aí é uma outra história. Os investimentos do governo têm que continuar em infraestrutura. O Brasil ainda tem 50% das famílias que não têm sequer saneamento básico. E sem infraestrutura, o resto, para nós de construção civil, não anda, né? E a gente percebeu também que quando liberava, no final do ano passado, e há poucos meses atrás, aqueles R$500 do Fundo de Garantia, fazia uma diferença no comércio, nas vendas, melhorava as vendas, subia as vendas. E isso, o que faz a gente pensar? Nós precisamos ter mais dinheiro circulando, e isso parece que o governo está fazendo com os R$600, é um volume imenso, e excluir, talvez, o risco desse vírus estar contaminando e saturando a capacidade do sistema de saúde atender. Então, como é que a gente vê no nosso segmento de material de construção, lojistas, varejistas de material de construção? Nós precisamos de um tripé. Primeiro, esse apoio do governo, que já foi, para nós já foi confirmado, e a gente tem esse apoio e acredita nisso. Crédito, infelizmente, não chega ainda na ponta, porque embora o governo tenha baixado o compulsório, o que dá mais liquidez para o banco,
tenha baixado a Selic, num momento de risco, para o banco, ele olha como é melhor eu ter liquidez, segurar esse dinheiro que está liberando nas minhas contas, mas não sair emprestando dinheiro. Solução para isso é o governo assumir, através do Tesouro, o BNDES, a garantia desses empréstimos para os pequenos lojistas. A gente tem mais ou menos 130 mil lojistas que são de pequeno e médio porte e que trabalham, às vezes, com 2 ou 3 pessoas, ou só a família. E se você vai ao banco e tem que seguir a regra natural das coisas, esse empréstimo vai ser daqui a 90 dias, ou 120 dias. Aí é tarde, porque alguns que aguentaram até agora, a gente brinca aqui, eu brinco aqui dizendo o seguinte: começou a crise, paramos as lojas, saltamos do 25º andar. Estamos passando pelo 5º, e alguém pergunta: e aí, Geraldo, está tudo bem? Bom, até agora está tudo bem, estou voando ainda, né? Mas se não tiver uma coisa que seja tempestiva, que seja agora para socorrer ou dar liquidez para os comércios, e eu não falo só de material de construção, não, eu acho que tem mais shoppings, por exemplo, tem essa necessidade também, vai ser difícil essa retomada. Você precisa estar com a estrutura pronta, tem que estar com todo mundo montado, as lojas preparadas, pelo menos saudáveis, vivas, né, CNPJs e CPFs vivos, aí você consegue sair dessa confusão que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Falo isso porque os Estados Unidos estão fazendo isso, a China está fazendo isso, a Europa fez isso, e os governos vão assumir o risco, mesmo que você crie um fundo garantidor para cada crédito liberado, ou contrate uma pessoa por um tempo de carência do empréstimo, e isso vai fazer com que a economia se recupere mais rápido, e a gente talvez nem sinta tanto os efeitos do coronavírus. No mais, gente, sem essas 3 posições, aí vai ser lento mesmo, vai ser mais sacrificado, e quanto mais empregos a gente gerar e mais renda chegar na mão de cada pessoa, mais fácil a gente sai desse problema. É isso que eu espero, eu espero que seja otimista, porque pessimista já está demais, né? Obrigado. Sem aí. dúvida. Sem dúvida, Geraldo, muito obrigado aí. A gente vê então a importância da injeção de crédito do comércio, né, para essa ciranda, para essa onda financeira poder não parar, né? Nós conseguimos essa retomada muito importante. O que você poderia imaginar, assim, se nós pudéssemos dizer qual é a grande oportunidade que hoje o pequeno tem? O que a gente poderia identificar, né, em relação a isso, pelo que você tem visto nessas pesquisas, né, de expectativa? Onde estaria... Você fala em relação a crédito ou em relação a movimentar a loja? Porque estão sendo muito criativos. Isso, Hoje, então, essa é a questão que eu queria que a gente pudesse explorar nessa criatividade. Eu estou falando justamente da loja. O que um pequeno, né, em relação à loja, poderia entender que esse é o momento dele? e vem, logo na primeira semana, o que aconteceu foi o seguinte: começaram a usar com muito mais frequência os contatos com o WhatsApp e entregar por delivery, mesmo com as lojas fechadas. Então, não tinha aglomeração, não tinha frequência, por exemplo, de nenhum cliente, mas você, através de 1 ou 2 colaboradores, dou licença ou folga para 3 ou 4, e mantenho 2 ou 3 ligando, fazendo uma venda ativa, cadastrando, por exemplo, e-commerce, que também não tinha. Tem algumas lojas que conseguiram fazer isso muito rapidamente e foram se sobressaindo nesse meio tempo. Eu acho que essa foi uma saída importante, conseguiram manter alguma coisa das vendas e também não aglomeraram pessoas. E isso ajudou até na liberação depois, em algumas cidades, para que o prefeito decretasse que a gente pudesse ser gênero de primeira necessidade. Esse ponto é impressionante, né? Se nós pudéssemos ser gênero de primeira necessidade, muita coisa ajudaria. Liana, eu acho que essa é a questão aí chave, né, das nossas experiências também, aí, como você pediu. O que vocês acham, o Walter da VCP colocou aqui a questão, se nessa crise, com muita gente ficou mais tempo em casa, né, será que isso também não irá valorizar a casa, fortalecendo de repente o mercado de reforma? Como é que vocês enxergam, né, essa questão da reforma?
Não, a reforma é o que tem hoje sustentado o comércio varejista. As pequenas reformas e as construções horizontais, casas isoladas. Os grandes empreendimentos, como tinha um estoque muito grande, logo depois da crise, e até esgotar isso, eles foram realmente diminuindo e agora ia ter uma retomada. Tinha uma esperança muito grande dessa retomada, que cortou agora com essa crise, né? Mas as pequenas reformas é os que vêm mantendo as lojas com um melhor faturamento. E a gente acredita também que, embora esteja isolado dentro de casa, você começa a enxergar aquelas coisas que você não via quando você saía de volta à tarde, né? Então, você está em casa com a sua esposa, ela diz o seguinte, pô, você viu aquela parede ali, como está feia? Você não podia, só hoje, fazer uma pintura ou passar ali um rejunte no quintal, alguma coisa desse tipo. Isso acontece quando você fica muito tempo enclausurado e começa não só a ver televisão e gera demanda. Por menor que seja, gera demanda. E aí, quem está preparado para isso, está fazendo, por exemplo, algumas notificações, eu diria, algumas inserções na mídia digital, WhatsApp, Facebook, dizendo o seguinte, você que está em casa agora, reúna a sua família, coloque lá um papelão do lado do chão, compre um kit, faça você mesmo a reforma. Você vai se distrair, o tempo vai passar mais depressa e você vai melhorar a sua casa. São algumas atitudes pequenas, mas que num volume no Brasil inteiro, alguma coisa não fica totalmente parado, né? Então, nós estamos vendo aqui que a importância é de nós nos unirmos. Né? Pois não, professor, pode falar. Uma observação, sem dúvida, né, como o Geraldo mencionou, o segmento de autoconstrução e autogestão, no qual estão incluídas as reformas, têm sido muito importantes aí, acho que para segurar a atividade do setor. Agora, no entanto, nesse momento, como a gente está falando da fragilidade da renda das famílias, isso está colocado em questão. Acho que, embora a gente, né, valorize, claro, o nosso espaço, eu acho que no momento de grande incerteza, onde as pessoas estão perdendo renda e não sabem se vão manter o emprego, você tende a adiar essa decisão da reforma. Então, eu acho que o que vai ser muito importante, aí, mais uma vez, para esse segmento ser uma fonte de dinamismo ou não, é esses mecanismos de sustentação da renda, né? Na medida em que eles sejam capazes de garantir a sustentação da renda, e no segundo momento você tem uma recuperação rápida do emprego, isso pode acontecer. Agora, eu acho que no primeiro momento, é o que eu acho que vai ser o segmento que vai sofrer mais do que o segmento formal. Só para complementar, perdão. Acho que esse ponto é bem interessante que a gente está conversando. Eu queria compartilhar um estudo que eu recebi do Boston Consulting Group, uma consultoria de estratégia, eles comentando quais são as principais categorias que devem aumentar os gastos nos próximos 6 meses, assim, passado o confinamento, e quais são as categorias que devem reduzir, né? E a gente vê que mesmo quando a gente compara Brasil, Estados Unidos, França, Itália, é meio que consenso entre os consumidores desses países que vai ter um investimento muito maior na parte de educação e saúde, e investimento menor, eventualmente, em gastos que podem ser adiados de alguma forma, né? O desafio aí, que eu concordo com o Geraldo, é que a gente já tem um déficit de habitação enorme no país, né? Quando a gente olha os últimos 5 anos de dados disponíveis, que pega o grosso do que a gente teve aí da crise da construção civil, esse déficit aumentou de mais de 1 milhão de habitação, né? Chegando aí a 7,7 milhões. Então, tem um desafio aí tem uma demanda reprimida enorme na construção civil, né? Por isso que a gente via também a construção crescendo mais rápido do que o PIB, né? Então, a gente tem a expectativa de que essas duas forças meio que contrárias possam brigar entre si e o líquido ainda seja positivo para a construção civil, né? É um certo otimismo aí que a gente tem, né? E até complementando esse ponto, eu queria trazer um pouco da visão da indústria, né? Eu acho que é interessante o varejo, o Geraldo e o Carlos também comentaram sobre quais eram as perspectivas do varejo. A indústria também tem uma perspectiva bem interessante sobre o que está acontecendo, né? Acho que o mês de março foi um mês que a gente já começou a sentir o impacto. Então, a indústria como um todo
Os dados que a gente tem pela Juntos Somos Mais foi de uma queda de 10% em março, mas quando a gente olha a última semana completa de março, essa queda foi de 43%, que mostra, né, uma queda expressiva aí. E quando a gente olha as projeções para o segundo trimestre, né, que começaram agora em abril e terminam em junho, todas as empresas trabalham com perspectiva de queda, né, como não podia deixar de ser, e 75% delas, das indústrias, trabalham com a queda de mais de 20%, então é uma queda bem absurda. Mas quando a gente olha o ano inteiro, né, o que elas acham do ano inteiro, que é um pouco do que a gente está discutindo aqui, né, o ano 2020 versus 2019, aí a gente vê o quão incerto o setor está, né, porque metade das empresas acha que o ano de 2020 vai ser igual ou um pouco melhor do que o ano passado, e metade acha que vai ser pelo menos 10% pior do que o ano passado, né. Então você vê que tem uma incerteza enorme aí sobre o que vai acontecer, né. Muito bem. Melhor, acho que ser melhor não tem muito como ser. Agora, por exemplo, a grande questão, né, que é o que o Geraldo está colocando, acho que todo mundo está aqui, quer dizer, que é o que dá o maior otimismo, o menor otimismo, ou menos pessimismo, que é justamente a capacidade de recuperação. Que é aí que acho que o que você, o Serrano, colocou muito bem, que é justamente a recuperação passa pelo setor da construção, necessariamente, seja por conta do déficit, seja por habitacional ou de infraestrutura. Mas aí entra a importância das políticas públicas, né? Quer dizer, você já tem hoje o Minha Casa Minha Vida para fazer face justamente a essa questão. Você tem aí a necessidade de dinamizar aí os investimentos em infraestrutura, quer dizer, como eu falei, está no valor de hoje, aí o governo retomando justamente essa necessidade de aumentar os investimentos em infraestrutura. O que está em jogo é se será algo mais forte em 2020 ou vai se estender para 2021, quer dizer, isso vai afetar o tempo de recuperação, né? Mas necessariamente passa pelo setor da construção, que tem uma capacidade indutora muito grande em termos de multiplicação de renda, de emprego e de tributos. Perfeito. Eu queria complementar aqui um pouco o que a professora está falando e dizer que a construção civil ela é muito resiliente, né? Ela passou 5 anos aí com o decréscimo do PIB, o Brasil passou 2, né? A construção civil passou 5, e eu acho que o varejo de material de construção, nesses 5 anos, ele aprendeu muito a viver na crise. Acho que os varejos que existem hoje no Brasil estão, de certa forma, um pouco mais preparados do que talvez a média do varejo no Brasil, que sofreu um pouco menos, né? E eu vejo, como o Geraldo estava comentando, muita criatividade no setor. Então, eu, passando aqui perto de casa um dia com máscara e dentro do carro, só para ver um pouquinho como é que estava fora, eu vi que os varejos de material de construção estão muitos deles com faixas, colocando o número de WhatsApp, indicando que estão entregando, né? Eu vi muito mais isso do que, por exemplo, mesmo farmácias que a gente sabe que estão abertas. Então, eu vejo o varejo de material de construção bastante dinâmico, né? Mas também tem muito dever de casa para fazer. Hoje, menos de 10% das lojas tem um site, um e-commerce, para vender o seu produto, né? Muitas das vendas acontecem por WhatsApp e por e-mail, mas estão surgindo, já existiam e estão surgindo cada vez mais, diversas opções para a loja rapidamente entrar online, né? Então, acho que tem alguns exemplos que talvez a gente possa citar aqui, no sentido de ajudar o varejista aí a achar algumas opções para se conectar online. Acho que tem uma que é uma solução da própria Links Commerce, o Olist, OLIST, lançou há pouco o Olist Shop, que é uma vitrine para você colocar o seu produto. O Santander lançou recentemente o Copiloto. Enfim, acho que tem algumas ações aí para a gente conseguir fazer com que rapidamente os nossos produtos estejam online, que os nossos consumidores saibam aí que a gente as lojas estão abertas, estão entregando, enfim, estão conseguindo suprir as necessidades que a gente sabe que muitas são emergenciais, né? Uma chuva que caiu, que quebrou uma telha, essa telha precisa ser reposta rapidamente, né? Um hospital que está com vazamento e precisa de um atendimento super rápido. A gente sabe da importância das lojas de material de construção. O Geraldo tem feito um excelente trabalho aí como Anamaco
para colocar esse posicionamento de que as lojas são um item essencial para o país operar, né? A gente fez recentemente uma petição online, conseguiu mais de 25 mil assinaturas, com lojistas, vendedores de lojas e consumidores, reforçando a importância do varejo de matéria de construção nesse momento que o Brasil está passando. Só acrescentando, Antônio, nós temos encontrado uma facilidade muito grande em se comunicar com os governos, federal principalmente. E a gente também tem tido a oportunidade de apresentar propostas, tanto para o Ministério da Economia, quanto para outros ministérios que também nos interessam ali, que seja no caso da habitação. Tem um programa que está sendo desenvolvido lá em Joinville, Santa Catarina, que a gente chama de Família Feliz. Então, quando a gente escuta a base da sociedade, lá onde está acontecendo as coisas, vem tanta coisa diferente, tanta coisa criativa, que você vê que você consegue atender esses 7 milhões, você disse, de déficit habitacional. Eu me lembro, há 20, 30 anos atrás, isso era 5 milhões, se construiu muito, e hoje ainda tem 7 milhões. Então, tem uma categoria que seria a de um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, que seria o Minha Casa Minha Vida hoje, em que dá para se fazer com que a gente movimente a mão de obra, que são os pedreiros e os serventes de pedreiros, que são aprendizes nesse caso, que envolva o SEBRAE, que possam treinar de alguma maneira essas pessoas, e que envolva as famílias que possam fazer a construção por gestão própria, depois de ter aprendido como fazer aquilo. Dá para reduzir muito esse déficit, por conta que é onde mais tem, a maior parte está nesse grupo, e ainda dá para educar, né? Então, tem muita proposta que chega para a gente na Namaco, mas a gente tem que compilar tudo, organizar, porque não dá, tive uma ideia, né? Tem que fazer um plano de negócio, tem que fazer pesquisa, onde a gente pode apresentar. Tem ideias também que veio do Mato Grosso. Lá, eles têm uma proposta, uma campanha que é construir é mais barato, mas não é no caso, por exemplo, de construção de prédios, né? Também envolve renda menores, onde ele mesmo consegue, pelo menos, sair daquela subhabitação. O mais agora é envolver, talvez, outros setores, né? Talvez aí a sua empresa, por exemplo, que dá para reunir muita gente. O SEBRAE, eu sei que faz parte com a gente, é um parceiraço nosso aqui na Namaco, né? E outros setores onde a gente possa realmente fazer. Vamos ter que ser criativo agora. Nós vamos ter que reinventar, eu acho que é uma oportunidade espetacular para reinventar muita coisa que às vezes é muito encaixadinha, quadradinha, ortodoxa, a economia funciona assim, e vamos ouvir as ideias de todo mundo. Eu acho que isso pode oxigenar muita coisa e aprender a conviver com outras crises de saúde que eu acho que virão. E essa era prevista desde 2002, né, desde a primeira, era prevista, mas a gente não se dá conta, o tempo passa rápido, e vamos ter que se preparar para a próxima, assim como ter que preparar a economia para a próxima também. E nessa linha, Geraldo, acho que faz sentido a gente também pensar quais são as tendências de mudanças de comportamento de consumidor que vão vir, né, e se antecipar o máximo possível a elas, né. Como a China está à frente de todos os países, aí foi a primeira, digamos, foi o primeiro país vítima do corona, a gente tem um estudo recém-publicado da Bain Company, mostrando que mudou muito o comportamento, mesmo agora terminando a quarentena, de consumidores. Quando eles olharam, por exemplo, quem comprou online no supermercado, mais de 30% dos consumidores que compraram online estavam comprando pela primeira vez. Quando olharam capacitação, né, você comentou muito de aproveitar o momento para melhorar suas habilidades, então a capacitação online está crescendo bem lá. Então, lá na China, mais de 30% também das pessoas que fizeram capacitação online estavam fazendo pela primeira vez, né? Então, eu acho que é um caminho bem interessante a gente aproveitar essa mudança de comportamento do consumidor e tentar avaliar como que isso vai impactar as lojas de material de construção,
e o nosso setor como um todo, para a gente estar preparado para suprir a necessidade desse consumidor no cenário pós-crise também, né? É isso, eu também vejo desse jeito. Vai passar pelo meio digital de qualquer maneira, vamos ter que... Os marketplaces, que muitos já trabalham, nós temos uma rede, uma capilaridade muito grande, e a gente quer usar essa rede em parceria com alguma empresa de tecnologia para fazer o marketplace para todas as lojas que são de material de construção varejistas, e aos poucos ir desmistificando isso, né? Não é só aquele modelo antigo, e isso, para você ter uma ideia, eu estou vendo aqui na CNN agora, enquanto falo com vocês, que mais de 10 milhões de pessoas já se cadastraram para aquele auxílio de R$600. Foi lançado hoje. Então, o smartphone hoje, seja de muita capacidade ou pouca capacidade, e uma internet, como nós estamos fazendo aqui, jamais você conseguiria, talvez há 20 anos atrás, fazer um negócio desse porte, desse tamanho, dessa magnitude, e atender. E isso é uma injeção enorme de capital na economia, mesmo que seja para necessidade básica. Lá vai gerar outro emprego lá, que vai gerar... E essa sequência, ela tem que ser uma espiral crescente, né? Eu acho que essa tendência de digitalização que vocês estão mencionando, né, envolve também outras cadeias, né, por exemplo, do sistema financeiro. A gente tem visto, a gente tem, enquanto Sebrae, tentado se articular com grandes players aí de questão de antecipar recebíveis para, nesse momento complicado, ter um pouco mais de fluxo de caixa. A gente tem tentado se articular também, isso inclusive deu na mídia de uma maneira geral, né, acho que pode citar aqui, não tem problema de publicidade, né, mas o próprio Magazine Luiza disponibilizando sua infraestrutura para pequenos varejistas entrarem no e-commerce. Eu acho que são tendências, como o Serrano mencionou, que a gente tem acompanhado. O Sebrae tem feito um trabalho nesse período de crise também muito de articulação com esses players, né, obviamente que foge um pouco aqui do setor de construção, mas também, por exemplo, com empresas de delivery, mais voltadas à questão de alimento. Então, a gente, de fato, está passando um processo aí de reinvenção. A gente tem visto também que pode ser uma tendência, o Sebrae já vem trabalhando com negócios de impacto social, que a gente pode explorar mais isso também, nesse momento em que, de certa forma, é exigida da sociedade como um todo um sacrifício, algumas ações de solidariedade, enfim. Então, pensar em nichos de mercado para construção voltados para esse trabalho que vocês mencionaram de redução de déficit de moradias, acho que, de fato, são tendências que a gente tem que acompanhar, né, muito bem pontuado aí pelo Serrano. Serrano, eu queria que você... Vocês estão me ouvindo? Eu estava sem áudio aqui? Sim, estamos ouvindo. Ok. Serrano, eu queria que você apresentasse para a gente aqui quais são as mudanças, né, nas indústrias. Aí a gente viu ali a Beatriz também falando da relação entre engenheiros e arquitetos, seja os profissionais, também a questão do varejo, né, como que fica essa cadeia dentro da visão do Juntos Somos Mais, né, logo depois da crise, daqui para frente. A gente viu que todos esses webinars têm caminhado para um sentido de proatividade, nós usarmos a criatividade, mas enfim, não importa o que seja, mas fazemos alguma coisa, não é? O cenário ele vai ser bom para quem atuar. Como é que você tem visto essas mudanças no setor e o que tem sido de bom, né? Que experiências você tem visto? Acho que a crise está forçando a gente a acelerar algumas tendências que a gente já vinha observando. Desde o modelo de trabalho, então, todos nós aqui de home office, era raro passar um dia inteiro em casa, né, quanto mais algumas semanas. Então, isso tem aberto a possibilidade de mais empresas fazerem isso no cenário pós-crise, né? Como também até a forma como se dá a relação da indústria com o varejo. A gente está acostumado há muitos anos a um modelo em que o vendedor da indústria, o representante comercial da indústria, ele passa visitando as lojas, e nesse cenário que isso tem uma dificuldade muito maior, as empresas estão começando a fazer até umas experimentações de visitas por vídeo. Então, é sempre difícil casar também com o horário da loja, mas já tem alguns exercícios de fazer
quase que uma visita em conjunto, em que um representante de uma indústria faz uma reunião com 10 varejistas, troca informações e, eventualmente, dependendo da situação, coloca até um pedido, né? A gente também tem observado um caminho muito grande na digitalização também desse processo de colocação de pedidos entre as lojas e as indústrias. A gente, nós Juntos Somos Mais, tem um site que chama Loja Virtual, em que as lojas podem colocar pedidos de algumas das indústrias que participam do programa. E a gente tem observado uma abertura muito grande das lojas em usarem essa ferramenta, uma ferramenta que existe há mais de 5 anos, existia lá dentro da Votorantim Cimentos, antes de vir para Juntos Somos Mais, e a gente sempre tinha um desafio de falar para o lojista de usar essa ferramenta, da importância dela, mas com a necessidade a gente tem visto os lojistas usando, e a receptividade tem sido bem positiva. Então, a expectativa, inclusive, é que os lojistas que estão usando agora pela primeira vez continuem usando depois, né? E passe a ter uma relação com o vendedor da indústria muito menos transacional, de colocar um pedido, e muito mais consultiva. O vendedor da indústria também ele vai precisar se reinventar, vai precisar estar lá na indústria com um trabalho muito mais consultivo, um trabalho de muito mais agregação de valor do que simplesmente tirar o pedido ali na ponta. Então, a gente vê a crise fazendo essa relação da indústria e o varejo acelerar alguns anos versus o que a gente teria normalmente. Impressionante essa questão hoje que nós vemos dessa interação, né? Ou seja, todos os pontos, todos os lados da cadeia é que fazem isso girar. E dentro disso, né, o que vocês enxergam? O Jorge colocou aqui uma questão a respeito de produtos inovadores, né? Em que esse é o momento de se pensar nisso, esse é o momento talvez de segurar um pouco. Como que vocês enxergam isso? Vocês ouviram? Eu não ouvi, desculpa, eu estava lendo o chat, você pode repetir, por favor? Sim. A questão que nós colocamos aqui, que o Jorge apresentou para nós, os nossos participantes, como fica a questão dos produtos inovadores, como é que vocês enxergam no momento desse? Produtos inovadores podem ser produtos e processos, seja na loja, seja para quem a questão da mão de obra, na autogestão, uma construtora formal, seja na indústria, seja num profissional de arquitetura ou de engenharia, né? Cada um pode ter um produto inovador. Essa é a hora de pensar no produto inovador, ou é hora de fazer o básico? Como é que vocês enxergam isso numa atitude prática? A gente está saindo, vai sair dessa crise realmente um mercado muito menor no primeiro momento, né? Toda essa crise está desarranjando. Eu acho que vai necessitar repensar modelos de negócio, como a gente está falando aí, a questão da digitalização. A gente está vendo até as construtoras, né, as incorporadoras, lançando mão de venda de imóvel por internet, algo que até pouco tempo era inimaginável. Então, assim, repensar o modelo de negócio e pensar realmente a questão da inovação, eu acho que passa a ser uma opção estratégica, talvez importante, para se diferenciar nesse mercado menor que a gente vai encontrar pós-crise. E a digitalização é um caminho sem volta, né? Dos negócios, aí, pelo que a gente tem visto. Com certeza, assim, eu acho que, e pelo que a gente está vendo, em todos os elos da cadeia, né, ele está alcançando agora. Serrano, você tem visto esse espaço da digitalização já tomando mais corpo? Sim, eu acho que, complementando o que a professora Ana está comentando, acho que a inovação, acho que como o mercado vai ficar menor, a gente vai ser forçado à inovação, mesmo, digamos, inicialmente sendo um pouco mais tradicional, digamos, na forma de ver inovação. Então, eu acho que isso vai acontecer com todos os setores, e em particular, por exemplo, com o varejo de material de construção e as próprias indústrias, eu vejo um caminho para a gente tentar que o varejo da construção comece a ter, por exemplo, algumas ofertas que hoje eles não têm. Então, a gente que nós Juntos Somos Mais tem trabalhado com algumas empresas, como, por exemplo, a empresa de serviços profissionais, o Instituto da Construção, que é a empresa de educação, Portal Solar, que é a empresa de painel fotovoltaico. A gente tem trabalhado com essas 3 empresas na expectativa de que as lojas de material de construção possam vender os produtos delas. Então,
vender, por exemplo, um curso de mestre de obra para um pedreiro que visita a sua loja, vender o serviço de instalação de um piso quando a loja vende o piso. Então, eu acho que a crise pode acelerar também aqui esses processos que são mais digitais, do que não exige estoque, são mais serviços do que exatamente a oferta de um produto físico, e eu acredito que a crise vai acabar nos forçando a buscar esse tipo de solução para agregação de valor para a loja, muito mais do que um cenário de que as coisas estão caminhando, já estão crescendo por natureza, por inércia do PIB do Brasil. Olha, eu vejo da seguinte maneira, Adelson, esse negócio de inovação já vem acontecendo. Ele é sutil, mas todo dia você percebe alguma coisa diferente, ou por aplicativo, ou por método de venda, ou por Big Data, que está sendo muito usado nas lojas hoje. E eu acho que isso é uma necessidade. Quando a gente encolheu o mercado, que estava antes da crise, isso já vem acontecendo. Então, usou-se muito mais meios digitais, informação tecnológica, gestão muito mais enxuta, que é os que sobreviveram e estão aí hoje. Agora, tem uma outra coisa, que tem um G5, né, nova geração de Wi-Fi, de tecnologia, de telefonia, que vem para revolucionar, e tem também um sistema, um novo tipo de computador que é super rápido, e isso vai fazer com que a gente se movimente. Às vezes o cliente traz ali no seu balcão a novidade, e você tem que estar se informando todo dia, não dá mais para você sentar e fazer o mesmo todo dia. Então, acho que é inevitável esse negócio de inovação, é inevitável. E a minha percepção é que a gente tem que pensar também em ciclos de planejamento dessa inovação, respondendo um pouco da sua pergunta, Davidson. O empresário, a gente viu aqui alguns dados, sabe que o contexto de dificuldade que está se impondo vai afetar a estrutura de custos, receita das empresas, né? Então, acho que a gente tem que, de repente, pensar em fases diferenciadas de planejamento da empresa, para, no primeiro momento, essas iniciativas que a gente já citou, de digitalização, no momento de retomada, mudança de, inclusive, modelo de negócio, como a professora Ana comentou. Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula pronta para a gente dizer para o empresário, no sentido de investe por aqui que isso vai dar certo. É muito um planejamento de acordo com a realidade, né? A gente deve estar conversando com alguns empresários de localidades diferentes aqui nesse chat, que alguns, por exemplo, por regulamentação, estão impedidos de funcionar e outros não. Então, é muito heterogêneo o cenário para a gente dar uma fórmula aqui. Obviamente que, sem dúvida, a inovação é sempre um processo que o Sebrae aposta e fomenta muito com os empresários ao longo aí da nossa atuação, e a gente tem que ver um planejamento, né? Assim, inclusive, a gente está com algumas ações num produto que é nosso carro-chefe aí na questão da inovação, inclusive para tentar fazer consultorias online pelo Sebrae, para acessar o Sebrae Tech, que é um produto nosso de inovação tecnológica, que vai desde processos, como você mencionou, né? E a gente está tentando disponibilizar, a gente também está, de certa forma, se reinventando, o Sebrae tem aumentado seus atendimentos online, remotos, para estar junto nesse momento importante, orientando o empresário, mas é importante que ele planeje etapas dessa inovação de acordo com a realidade do seu mercado, a sua capacidade de caixa, né, conhecer mais os seus clientes, enfim, fornecedores, concorrentes, e a partir do cenário planejar pequenas etapas aí de inovação, pensando também já, de certa forma, no pós-crise também. Nós já estamos com o nosso tempo avançado aqui, e tenho certeza que foi muito produtivo. Muitas perguntas estão aqui ainda surgindo, né? A gente vê como esse assunto é um assunto que leva todos a repensar, né, o momento em que nós estamos vivendo. Eu queria aproveitar nesse final e anunciar, como nós falamos na semana passada, agora de forma oficial, o início do movimento Todos pela Construção. Vocês, que são nossos convidados, juntamente com todos os participantes, vocês estão hoje fazendo parte do maior movimento da construção civil.
Vocês estão participando hoje de algo em que vários especialistas, entidades estão se reunindo por estarem interessadas em fazer diferença nesse momento onde todos nós precisamos. E como uma atitude prioritária dessa iniciativa, além desses webinars que estão sendo realizados todas as terças-feiras, às 15 horas, nós gostaríamos de convidá-lo, você está vendo os links ali que foram colocados, né, foram postados das mídias sociais, gostaríamos de convidá-lo para fazer parte desse programa de 100 cursos online. Nós temos uma meta de 100 cursos online, 10 mil hashtags, todos pela construção, e queremos que vocês participem conosco. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só para você já ver os cursos que começam amanhã. Veja aqui. Vou compartilhar a minha tela aqui no screen. Conseguem ver aí então, né? O curso amanhã, às 8 horas já, com Felipe Honorato, a industrialização da construção civil. E na sequência teremos também às 9h30 da manhã, isso já amanhã, dia 8/4, com Alex Machio, da ABCP, Smart Vias e seu impacto na qualidade de vida. E depois, às 11 horas, com o arquiteto Luiz Antônio, a concepção da arquitetura para a industrialização da construção civil. Na quinta-feira, o cooperativismo institucional e também as tendências da indústria de artefato e como atrair mais clientes, com o Eduardo Dávila, da ABCP, e revestimento cerâmico de fachada, o que muda com a nova norma, do professor Ângelo Juste, da Tecomate. Todos esses estão aqui participando conosco desse movimento, e nós estaremos ainda na próxima semana, continuamos, sexta-feira não terá, mas todos os dias, de segunda a sexta, haverá 3 cursos disponíveis até completarmos os 100 cursos, nossa meta de 100 cursos, todos eles online e gratuitos. Vocês que estão participando aqui, vocês receberão um link, né, para fazer as inscrições. Alguns links já foram colocados aqui, e nós convocamos toda a comunidade técnica, toda a comunidade comercial, toda a comunidade industrial a fazer parte deste movimento. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Serrano. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você. Com certeza, né? Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Um prazer. Nós podemos fazer parte juntos desse movimento. Eu agradeço a oportunidade. Okay. Perfeito. Ao final aqui encerramos a sala. Aqueles que desejarem ficar no chat, nós continuaremos colocando os links ali para vocês. E você pode também ter na nossa rede social. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos acompanhou poderá assistir também o replay desse webinar, como dos outros, nos canais do Sebrae, da Etos e do Todos pela Construção. Em nome da Construliga, em nome da Etos, nós estamos fazendo esse movimento, esses cursos, proporcionando que uma série de profissionais, juntamente com vocês, possamos fazer a diferença técnica no setor, não é isso? Muito obrigado, com muito otimismo, continuaremos e nos encontramos aqui na próxima terça-feira, às 15 horas. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal, pela participação. Até mais. Até mais.